E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daura Menezes, fotógrafa, mentora de empoderamento pessoal e estratégias para empresários, e eu adoro ler. Isso vocês já viram, quem já está aqui no canal há mais tempo sabe porque eu divido as minhas leituras com vocês. E hoje eu trouxe aqui, uma pilha de livros para falar com vocês, porque faz um tempinho que eu não gravo. Isso não quer dizer que eu tenha parado de ler, pelo contrário, intensifiquei as minhas leituras. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro da Sherry Argov. Por que homens amam mulheres poderosas? Esse livro eu ganhei e eu fiquei muito curiosa sobre ele, sabe? Fiquei muito curiosa mesmo. E só que eu demorei um pouquinho para ler, vou ser sincera. Eu ganhei esse livro já faz uns 4 anos, pelo menos, pelas minhas contas. Tava esperando ali a vez dele na estante, falei, a vez dele chegou, é agora. Eu li ele muito rápido, mas eu vou falar para vocês que, apesar de eu ter marcado bastante coisa, eu marquei essas passagens mais para discutir. Eu não sei se eu amo ou se eu detesto esse livro, sinceramente. As duas coisas, na mesma medida, talvez. Porque, assim, esse livro, ele fala aqui que ele é um guia para você deixar de ser boazinha e se tornar irresistível. Ao mesmo tempo que essa frase me incentiva a ler, me dá aquela vontade assim, poxa, deixar de ser boazinha, é uma frase muito boa, mas a frase que vem depois, e se tornar irresistível, é aí que tá o problema. Se fosse só para deixar de ser boazinha, tava ótimo, mas se tornar irresistível virou um problema dentro do livro, na minha opinião, tá? Por quê? Aqui, a autora, ela coloca muitas questões importantes sobre empoderamento feminino. Ela coloca muitas questões, tem até o primeiro trecho que eu separei, fala sobre isso, ela fala assim, ela conta algumas situações, ela coloca, as diferenças apontadas nessas situações têm menos a ver com a maneira como você trata o homem e mais como o modo como trata a si mesma. Era logo no começo do livro isso. E ela ainda coloca, o comportamento da mulher poderosa demonstra, sem que seja preciso dizer uma palavra, que ela tem vida própria e não depende dele para seguir em frente. Aqui eu amei, e eu achei que o livro fosse seguir nessa toada, mas ele não segue assim o tempo todo, pelo contrário. Existem muitas passagens que meio que ensinam a mulher como é que o homem quer que ela seja. Como é que, por exemplo, não é aquela coisa de ser submissa, fazer tudo o que ele quer, tratar ele como filho, não, pelo contrário. Ela tá falando aqui exatamente para você não fazer isso. Mas, mesmo assim, o livro é um guia de conquista. E eu acho que a gente não precisa ter um livro de conquista, sinceramente. Essa história de achar que a gente tem que conquistar um homem, que tem que conquistá-lo e de uma maneira que ele fique com a gente para sempre, eu não gosto dessa visão. Eu acho que por mais irresistível que alguém possa ser, tudo pode mudar, né? E eu também não gosto da tentativa de se colocar pessoas dentro de caixas, mesmo que essas pessoas sejam homens. E a gente sabe que existem muitas coisas que é comum a todos os homens, né? A muitos dos homens, pelo menos. Então, não dá para mim para lidar mais com guias que ensinam mulheres a lidar com homens, a menos que esse guia parasse, como eu falei na primeira frase, um guia para você deixar de ser boazinha. Quem é a mulher boazinha? Vamos falar? A mulher boazinha é aquela que faz todos os caprichos do homem, que espera sempre sorridente, que faz tudo o que ele gosta, tudo o que ele quer, que muda seu comportamento, muda até suas amizades e os seus hábitos para se encaixar dentro da vida dele. Essa mulher é boazinha e ela não vai conseguir nem conquistá-lo,
nem mantê-lo perto. Porque, vamos combinar, né? Apesar de existirem aí Red Pills e outros grupos disseminando a cultura do ódio contra as mulheres, dizendo que a mulher perfeita tem que ser assim, a mulher de valor tem que ser assado, blá, 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 blá. No fundo, eles não querem essa mulher, essa mulherzinha fofinha, né? Aliás, essa mulher nem chama a atenção dos homens. Os homens, o que chama a atenção dos homens são realmente mulheres poderosas, mulheres que se mostram interessantes, mulheres que são donas de si. E depois que eles conquistam essa mulher dona de si, eles querem ser donos delas. Então, a grande sacada desse livro é você entender isso, é você não levar ele ao pé da letra e discutir com ele. Beleza, não devemos ser boazinhas. Não, jamais. Que palhaçada. Boazinha é uma palhaçada completa. Mas lembrar de ser dona de si, lembrar de ser dona da sua rotina, dos seus hábitos, fazer o que é melhor para você mesma. Se o homem realmente te ama e se ele for o cara para você, ele vai aplaudir isso, ele vai adorar isso, ele ainda vai incentivar. Então, essa é a minha pegada. Aí eu separei aqui também uma tabela que fala quem é que manda aqui. Aí ela colocou de um lado coisas que a boazinha faz, e do outro lado coisas que a poderosa faz. Então, por exemplo, a boazinha é o marido que manda nela, ou o namorado, whatever. Já a poderosa é dona do próprio nariz. Quando a gente fala em ser poderosa e ser boazinha, o tempo todo essa é a dualidade. Quem é que manda em você? É você mesma ou você está se permitindo ser mandada por outra pessoa? E aqui, embora a autora fale de homens, eu coloco aqui também as lésbicas, coloco bissexuais, coloco outros tipos de relacionamento, tá? Por quê? Porque existe também o machismo entre lésbicas e entre mulheres, enfim. Então, quando você pensa numa mulher boazinha, eu não gosto de pensar só nessa boazinha enquanto homem e mulher, enquanto relacionamento heterossexual. Não, não, não. Essa boazinha, quando ela se deixa mandar por alguém, ela não se deixa mandar por um alguém, ela se deixa mandar por vários alguém. A boazinha, geralmente, ela é mandada pelos pais, ela é mandada pelos irmãos, pelos amigos, pelo chefe. Ela é mandada por qualquer pessoa. Então, a minha dica com esse livro aqui é que você o leia pensando em qualquer tipo de relacionamento. Eu digo para as minhas amigas lésbicas, leiam esse livro, porque embora haja aqui uma pesquisa, um estudo que fale de comportamento masculino, eu quero que vocês foquem na mulher poderosa. Quem é a mulher poderosa? O que a mulher poderosa precisa ter, precisa fazer, como que ela precisa agir para ela ter poder. E isso tudo se resume em seja verdadeiramente dona do seu nariz. A ponto de ler um livro como esse, que é um guia de conquista, e é uma conquista heterossexual, a ponto de você ler isso e entender que você não precisa ler e absorver desta forma. Mas você precisa sempre lembrar que você precisa ser dona de si mesma. E aqui tem algumas passagens bem boas. Por exemplo, vou deixar até um spoiler aqui para vocês. Você já ouviu alguma vez um homem ligar para o barbeiro e dizer: sabe o que é, seu Manuel? Eu vou ter que cancelar o meu corte de cabelo hoje às 14h, porque eu preciso passar mais tempo com a minha esposa. Porque eu preciso buscar meu filho na escola. Porque eu estou atrasado com os meus afazeres domésticos. Não. Realmente, ela mandou bem nessa passagem aqui. Porque as mulheres estão sempre cancelando os seus compromissos consigo mesmas, porque tem um compromisso com o marido, ou porque o marido teve uma outra ideia. Seu cabeleireiro está marcado,
sua depilação, suas unhas, seja lá o que for, tá marcado, você vai lá e desmarca, porque simplesmente, né, você tem que fazer alguma coisa que atenda à necessidade dele. E os homens nunca fazem isso. Enfim, tem uma outra passagem aqui, só para finalizar, que eu gosto muito. Quando você gosta da própria companhia, quando tem consciência do seu valor, os homens de qualidade se esforçam para chegar ao seu nível. Saiba quem é para não depender da aprovação dos outros. Só então as suas necessidades poderão ser satisfeitas. Esse tipo de passagem é o que eu destaquei realmente com muita vontade. Eu gostei muito de algumas passagens como estas, embora se trate verdadeiramente de um livro de conquista. Então, para você ter um relacionamento saudável, leia sim, leia este livro, leia entendendo que você precisa ser uma mulher irresistível, mas para você mesmo, tá bom? Então fica a dica aqui, se você já leu, comenta comigo, e se você não leu, vai ler e depois comenta, porque eu vou adorar saber o que vocês acharam, tá bom? Até a próxima leitura.